Assim que ligamos a televisão ou acessamos qualquer site de notícias no celular, automaticamente somos bombardeados com informações vindas de diferentes partes do mundo e em tempo real. No Laço, essas são imagens ao vivo da capital equatoriana, onde o presidente Jair Bolsonaro chega à Assembleia Nacional do Equador. Estamos tão habituados a essa realidade que hoje é difícil imaginar que uma das primeiras atividades jornalísticas registradas consistia num simples pedaço de madeira e papel. A Acta Diurna é o jornal mais antigo que se tem notícias no mundo e surgiu por volta de 59 anos antes de Cristo, durante o governo de Júlio César, com o objetivo de divulgar suas conquistas militares e informar o povo romano a respeito da expansão do império. Para poder escrever a Acta Diurna, surgiram os primeiros profissionais de jornalismo do mundo, os chamados correspondentes imperiais. Eles eram enviados para todas as regiões e províncias romanas para acompanhar e escrever as notícias. Mas diferente dos produtos jornalísticos atuais, a Acta Diurna romana não era nem um pouco imparcial, pois nunca publicava notícias negativas, como derrotas do exército romano, e nem escândalos envolvendo pessoas públicas e aliados do imperador. Foi justamente analisando isso que o jornalista Josenildo Luiz Guerra estipulou 3 matrizes a qual o jornalismo se constituiu ao longo da história. Após a difusão do pensamento iluminista no século XIX, várias esferas da sociedade europeia foram influenciadas por pensamentos como individualidade, razão e emancipação, 3 pilares do programa iluminista. Esse ambiente produzirá as grandes matrizes de pensamento que se tornarão base da formação da atividade jornalística. Segundo o texto, o jornalismo moderno tem suas bases construídas no século XIX, porém suas origens são identificadas em práticas comuns já existentes a partir do século XVI. Como exemplo, o autor cita a Itália com os Menanti, que eram noticiaristas que organizavam para príncipes e negociantes serviços regulares de correspondência manuscritas, chamadas avisi. Nesse mesmo período surgem as gazetas, folhas volantes impressas que relatavam acontecimentos importantes como batalhas, festas, cerimônias fúnebres da nobreza e avisos. Com uma temática voltada a relatos de fatos sobrenaturais, crimes, catástrofes, surgem os canards na França e também os primeiros libelos que incentivavam polêmicas religiosas e políticas. A partir da breve explicação dessas 4 manifestações jornalísticas é que podemos enxergar e analisar as 3 matrizes de produtos jornalísticos que irão se desenvolver até nossos dias, sendo elas a noticiosa, a do fact diverse e a da opinião. Cada uma delas exige dos seus produtores uma capacitação específica. A matriz noticiosa seria o registrar fatos oficiais, econômicos, festivos, políticos, o cotidiano, entre outros. A matriz do fact diverse seria identificada por tratar de fatos sensacionais e pelo apelo emotivo. As duas têm como objetivo informar, apesar de serem diferentes no estilo discursivo e a temática dos fatos. A matriz opinativa, os libelos, terá sua atuação mais na esfera política. Essa matriz não terá os fatos como centro do discurso, mas o modo e instrumentos que o autor buscará para explicá-los. Portanto, possui um estilo polêmico e textos argumentativos. O jornalismo vem passando por uma revolução, assim como ocorreu após a criação da prensa de Gutenberg. A diferença aqui é que essa ainda está em andamento e o principal causador dessa revolução são os meios de comunicação digital, que exige por parte do profissional da informação uma adaptação no modo de fazer jornalismo. Se pararmos para estudar a história do jornalismo, vemos que alguns autores, como Nelson Traquina, acreditavam que a notícia não era descoberta, mas sim produzida. Mas como se produzir informação de confiança em uma sociedade que a todo momento surgem boatos novos? Ao fazer este questionamento, veremos a importância dos critérios de noticiabilidade utilizados por esses profissionais
pode tornar alguns assuntos de conhecimento público e outros não. Se torna crucial em uma sociedade fluida, como nos dizia Bauman, e em redes, como afirmava Castros, já que, com a popularização dos meios de informação, generalizou-se também a desinformação. Portanto, na área das notícias falsas e da pressa por se sentir informado, acabamos por cair no abismo dos grupos de intolerância e das fake news, fazendo desse modo com que a profissão do jornalismo no século XXI se torne essencial para combater esse que é um vilão de muitas democracias. Além disso, o jornalismo no século XXI carrega características que se adaptam ao novo ambiente digital e uma sociedade mediatizada, como nos dizia Foucault. Dessa maneira, surgiram novas roupagens de se fazer jornalismo e de se comunicar com o corpo social. Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube são alguns dos exemplos. Vivemos em um momento singular da nossa história com a pandemia da Covid-19. Com ela também aumentou a circulação de notícias falsas, as fake news. Podemos conceituar o termo como a produção e propagação de notícia falsa com o propósito de alterar deliberadamente, enganar, induzir ao erro e manipular a opinião pública. A expressão fake news surgiu em 2016, na eleição presidencial americana. O termo foi utilizado pelo candidato à presidência para desqualificar na mídia seu oponente. O vocábulo também foi utilizado no Reino Unido como ferramenta da extrema-direita para forçar uma saída deste da União Europeia. Aqui no Brasil, foi a arma da extrema-direita que conseguiu alcançar poder nas redes sociais. Sendo assim, é importante frisar que as notícias falsas saíram do âmbito jornalístico e se tornaram instrumento do marketing eleitoral. Pois em uma sociedade globalizada e de redes, uma notícia pode atingir milhões de pessoas. Na era da pós-verdade, a emoção está acima dos fatos objetivos. Dessa maneira, a constância da notícia falsa leva a uma perda na credibilidade das instituições conhecidas por representar a verdade dos fatos, como por exemplo, a imprensa e a ciência. Desse modo, nessa cybercultura, o WhatsApp tem se tornado o grande vilão, pois grande parte das informações passam por este aplicativo. Segundo estudos divulgados no canal DW Brasil, as mensagens deturpadas têm maior espaço em países de viés populista, já que as informações falsas têm o mesmo estilo do discurso populista, inflamado, emotivo e exagerado. Como qualquer outra forma de conhecimento, o jornalismo também será afetado por sua formação e condição cultural, e estará sujeito às condições subjetivas das pessoas que participam das atividades de produção. Ele será também regulado pela maneira específica como é produzido. Nas últimas décadas, o trabalho científico cresceu exponencialmente, evidenciando o fato de que o jornalismo não é uma imagem realista puramente extraída da realidade. Um dos principais problemas do jornalismo, como forma de conhecimento, é a falta de transparência nessas condições. Não se pode deixar de considerar a especularização como um aspecto problemático do conhecimento em jornalismo. A diferença entre reportagens e reportagens científicas, textos didáticos ou boletins policiais é que as reportagens são dirigidas a pessoas que não são obrigadas a ler. Como resultado, ele tenta induzir as pessoas a se interessarem por essas informações de alguma forma, por meio de métodos narrativos ou dramáticos. Existem várias hipóteses a esse respeito, mas é difícil separar variáveis para testá-las para comprovação. É inegável que a mídia tem um forte poder no meio social, mas é difícil determinar o grau de exercício autônomo do poder, e apenas em que nível e até certo ponto ele serve como uma ferramenta para outros poderes existentes.